Hello. Vocês estão me ouvindo agora? A internet caiu totalmente aqui. Yes? Estão me ouvindo? Ok. Então, let's go. Do you have your book with you? You can open your English book at Unit 10, page 94, please. 94. And then we are going to complete the rule about past perfect continuous. But first, complete the two examples, the exercise 1, and then we are going to understand about it. Okay? While this, I'm going to check who is here. Página 94. Yes, Unit 10. Yeah. Can I close it? If you don't say anything, only Nicole said yes, so I will close. In this case, both sentences are using past perfect continuous. Had, been, and the main verb with ing. In the first sentence, Carol, can you read, please? He, number 1, he. He has been spending his free time working on their house. Can you understand the meaning of the sentence? Consegue entender o sentido dessa frase? Tiago, o que você entende na sentence 1? He had been spending his free time working on their house. Se fosse para ele gastou o tempo que ele tinha livre trabalhando na casa. Então, ele passou o tempo dele ali trabalhando. Então, ele tinha estado, olha a tradução ao pé da letra, né? Ele tinha estado gastando, passando o tempo livre dele naquela casa. Nós não falamos assim, né? Não temos. 2. Nicole, number 2, please. Can you read? Nicole, can you read number 2, please? Desculpa, teacher, o microfone não tinha desbloqueado. The value of bitcoins had been going up rapidly. Ele estava subindo, né? Estava subindo muito, então ele tinha estado subindo. Então, the rule, a regra. What's the rule in this case? Qual é a regra neste caso? Let's check and circle. É importante vocês, inclusive, sublinhar aí o significado. Vamos começar aí. Luiz, are you here or not? No? Isadora? Teacher, só uma coisa, minha internet está travando muito, dá para eu ler a regra, né? Yeah. The past perfect continuous to talk about continuous actions that begin before as a specific time in the past. Before a specific time in the past. Então, alguma coisa, podem até grifar aí, ó. O past perfect continuous. Então, ele é uma ação que começou antes
de um tempo específico no passado. Então, I had been working here in the class. I had been working here in the class before you arrived on the class. Antes de você chegar. Estava acontecendo. Tá? Só que daí nós vamos pôr sempre o had. Sempre vai ser had. Atenção, sempre é had, sempre é been e sempre o verbo principal com ing. É mega fácil. So let's do number 2, okay? Isabella, did you understand? It's very easy, huh? So let's do number 2, okay? I'd like to listen to you. Quero ouvir todos vocês falando sobre essas frases aqui. Para eu ver. In the number 2, you have the verb at the end. Tem um verbo aí no final, ó. So, what you have to make? For example, number 1. Martha was tired. Ó, então, Martha was tired. Por que ela estava cansada? Alguma coisa aconteceu antes dela estar cansada. Então, she had been working all day without a break. Ok? Did you understand? Então, ela estava cansada, é o passado. Então, o que aconteceu antes para ela ficar cansada? Ela tinha estado trabalhando muito. Então, she had been working. Fala, Isa. Eu sempre antes eu tenho que colocar o had been Sempre, meu bem, é bem simplesinho. É sempre o had been e o verbo ing. e o verbo. Tá Igual para todos. Se fosse uma negação, Isa, hadn't. Se fosse uma question, o had vem antes da pessoa. Doutora, mas o had não muda o tempo, né? Tipo, Não. Fica, é Não sempre muda. had. Had, Tá. been e ing. Tenta fazer a number 2 for me, Isa. Isabela, number 2. Duda, hello, Duda. Hi, teacher. Don't forget to turn on your camera, because if you don't turn on, you are not here. Fica com falta quem não liga, tá, gente? Só para avisar. So, Isabela, can you make number 2? Pode ir, senhora. Calma aí. Não vou ligar. They Nem a sua neta. they had been spending money as if they were millionaire. Como sabe? Millionaire. Isso aí. And now they were broke. Eles tinham estado gastando tanto dinheiro, como se eles fossem milionários, e agora eles estão quebrados, falidos. Ok. Very good. Number 3, can you make, Duda? Você entendeu? Estava acompanhando a explicação, Duda? Yes, teacher. Let's go. Chose the correct Não. Exercise 2, sentence 3. His eyes are red and he looked sad. I thought he had cried. Não, é past perfect continuous. Que nós estávamos, por isso que eu perguntei, se estava acompanhando. O que tem que pôr, minha gente? Has been. Isso, Carol. Então, faça essa aí, Carol, para a Duda fazer a próxima. Faça ainda 3. Again, please. Okay. His eyes were red and he looked sad. I thought he had been crying. Isso. I thought he had been crying. Number 4, Duda. I had been thinking about her for the past 2 days. Why hadn't she called me? I had been thinking, né? Você colocou? Ok. 5. Can you make, Tiago, 5, please? Jim was hungry. He had been walking in the mountains for 5 hours without any food. É isso? Yes, without any food. Isadora?
Qual que é, Victor? Desculpa. 6. I woke up and looked at the clock. I had been sleeping for 10 hours. Number 3, choose the correct option to complete the text. In this case, nós vamos sempre prestar atenção, porque pode ser... Eles estão colocando o passado simples, was, e estão colocando o past perfect, o had been com ing. Então, vamos ver o que seria melhor nesse caso, tá? Então, aqui nós vamos fazer assim. Deixa eu ver, acho que é melhor. Let's go. Ok. Cada um vai ler um, ok? Let's start. Pela ordem da chamada, hein? Carol. Sempre até o ponto. Okay. Sally was cold, dirt, and tired. Uhum. Próximo. Isabela. Sempre precisa falar. Melissa. She had been looking for the computer for more than the hours, but so far she had found nothing. Ok, Isadora. It was getting darker for the last hour, and soon the daylight would be gone. Okay, Luiz is not here. Maria Clara is not here. Duda. Oi, Titi. Let's go. She had been getting hungry now too all day. Ponto. Ah, tá, desculpa. Nicole. All day she was dreaming of finding the computer and had been making plans for how she wanted to spend the money. Thiago. Those dreams, Let's go. those dreams had been over now. Carol. Carol. She needed No. the bag. No? Yes. Sorry. She needed. She needed the bag at work tomorrow. Okay, Isabella. She trusted The trouser. Sarah and his lover. Over. Isadora. She looked out over the trash heap. Is. No. Duda. She looked out over the trash heap. It was had she been looking in the wrong place for all 2 hours? Nicole. As she had been walking over the garbage back to her car, she saw something silver. Thiago. Pode ir até o fim. It was catching the fainting light of the sun. She bent down to take a closer look. Now we are going to check. We have some problems here. Let's see first. It was getting dark for the last hour and soon the light would be gone. Tinha. Então ele está falando
tudo uma coisa que estava acontecendo antes da outra, ó. E logo the light would be gone. E logo a luz já teria ido embora, já tinha acabado. Então, tem que ser o que aconteceu primeiro. Olha uma dica boa. Para você saber se vai usar o past ou past perfect, que é com had, você faz assim, o que aconteceu primeiro tem que ter had. Sempre o que aconteceu primeiro tem que ter o had. Se você observar na primeira linha, Sally was cold, dirt and tired. Por que ela estava tired? O que aconteceu antes dela ficar cansada? She had been looking for the computer for more than 10 hours. Então, o que aconteceu antes para ela ficar cansada? Ela ficou procurando o computador dela por mais de 10 horas. Então, sempre que acontecer primeiro, vem com had. Se vocês observarem essa aqui, ó, que vocês erraram, she had been getting hungry now. Now é agora. Então, não é uma coisa que tinha começado antes. All day, she had been dreaming of finding the computer and had been making plans for how she wanted to spend the money. Então, tudo isso tinha acontecido antes. Ela tinha estado sonhando com o computador dela, fazendo planos. Então, tudo isso aconteceu antes. E olha, over now. E os sonhos dela acabaram agora. Agora. Não pode ser o had. O que aconteceu antes tem o had. O que aconteceu por último não tem o had. As she was walking over to her car, she saw silver. Não. Então, essa era a diferença. Tudo que acontecer primeiro vem com o had. Ok? Yes or no? Let's take our workbook and we have to practice more about past perfect. In the sentence 1, past perfect, workbook, page 90. Vamos lá. Workbook, page 90. I want you to do exercise 1 and 2 right now. Quero que vocês façam 1 e o 2 agorinha. Vou dar um tempinho. Vou explicar. O number 1, very simple. Put the words in the order. To make questions or not. Se tiver interrogação, por que question? Quando é question, tem que inverter. No to, sigam sempre o exemplo. É só completar ali usando o que já está pronto. Vocês estão vendo que já está pronto? Ó, had been playing, had been sitting. Então, para não perder tempo, vocês podem numerar, tá? Isso aí é bem rapidinho de fazer. E aí, o que vai demorar mais é o 3. Aí sim, eu quero que vocês vão fazer o 3 também agora. O 3 vocês vão ter que pôr o que está dentro do parênteses, que é o verbo, usando a regra do past perfect continuous, que não tem segredo nenhum. O 4 faremos juntos. Enquanto isso, eu vou colocando a chamada no sistema. I will wait 5 minutes, I think. 5 or 6 minutes. When you finish, please let me know. 1, 2, and 3. Teacher, Yes. quando é question tem que inverter, então daí fica... O have vem antes da pessoa. Como qualquer pergunta, o auxiliar vem sempre antes da pessoa, tá? Ah, tá. Tá bom.
Duda, você está aí ou vai ter que ficar com falta assim como o Luiz, só para confirmar? Tá aqui, teacher. When you finish, please let me know, okay? Duda, always your camera is off. Did you finish yours and Royce?
Teacher, I'm finished. Ok. Only Thiago? Teacher, eu também terminei. Só 7 da 3 eu não consegui fazer. Mas o resto eu fiz todos. Let's go. Let's check, okay? Carol, can you read for me, please, the sentence 1? Yeah. 1. I had been reading for 2 hours. Ok. Isabela, 2? Ô, Sônia, eu não consegui fazer a 2 porque é de pergunta, eu ia te perguntar agora, né? Como que eu faço para formular a frase quando é pergunta? Então, tem aquela regrinha que eu passei para vocês, que é sempre a ordem da pergunta. A ordem de fazer uma pergunta sempre vem pronome interrogativo. When, how, what time, how long, who. Toda vez que tem essas palavras, quem, onde, quando, que horas, começa com eles. Depois vem auxiliar, pessoa, verbo e complemento. Aí nós temos o pronome interrogativo, que é how long, quanto tempo. Então, sempre vem o pronome interrogativo, depois o auxiliar, pessoa, verbo e complemento. Como ficaria isso? You had been waiting how long? Tem que começar pelo how long, né? Ah, tá. O nome interrogativo é ele, how long. Ah, Quais entendi. são os pronomes How- interrogativos? What, where, when, how long, how, who, que são aquelas palavras assim. Quem, quando, onde, por quê, quanto tempo, que horas. Começa com ele, depois auxiliar pessoa e verbo. Fala. How long you had been waiting? Auxiliar antes da pessoa quando a pergunta. Como assim, mistura? Você falou you had. Tem que ser had you. Nossa, que difícil. Isso nunca Não. passou na minha cabeça. Não, Sônia. é pergunta. Não é difícil, você só inverteu. A ordem que a Carol colocou aí não é I had been. Aham. Quando é pergunta é had I. Ponto. Não mudou nada. How long had you been waiting? Viu? Não é muita coisa para a cabeça, só mudou a posição. Ô, teacher, eu já volto, tá? Tem que sair Yes. rapidinho. Isadora? She had been crying all morning. Ok. Luiz, no. Duda? Duda? Duda is not here. Again. Nicole? I hadn't been. Peraí, que eu coloquei números. I hadn't been feeling very well. Ok. Thiago is not here. Carol? How long had it been raining? Okay, very good. 2. Let's go number 2. Isabella. Number 2. In the first sentence. Oh God. Um pouco de dificuldade de usar this computer.
Ok. Number 1. He was kind kind. of Andrew because he... Sora, essa eu tô com dúvida. Você pôs alguma coisa? Eu acho que é traveling. Ó, a frase é assim, ó. Ele tava um tipo angry, bravo. Por que que ele tava bravo? Ele tava esperando por mim for almost 1 hour. Então, ele estava bravo porque ele estava me esperando há quase 1 hora. Duvido que alguém fique bravo porque estava viajando, traveling. Então, Isa, sempre você tem que buscar assim o sentido, tá bom? Tenta buscar sempre o sentido, Uhum. tá? Tá. Number 2, Isadora. She went to the doctor because she hadn't been feeling well for almost a week. Agora, o que é importante vocês observarem? Vocês estão percebendo que todas as frases têm duas informações? Ó, she went to the doctor, ela foi para o médico. Por quê? Alguma coisa tinha acontecido antes. Sempre o que aconteceu antes é o que tem o head. Guardem essa informação, anotem no caderno. Vai ter na prova, vai ter na viagem amanhã. Então, sempre o que acontecer, primeiro põe o head. Ok? Primeiro ela se sentiu mal, aí depois ela foi para o médico. Ok, gente? O que aconteceu primeiro é passado simples, ó. Was, he was, she went. Por isso que eu comecei a aula falando dos tempos verbais. Next, Duda. Duda is not here anymore, né? Nicole. The kids' clothes were really dirty because they had been playing soccer on a muddy field. Okay. Good. Tiago is here? Not yet. Carol 4. My eyes were hurting because I had been staring at the computer screen all afternoon. Ok. Isabela. Sora, eu vou tentar, tá? Mas não te garanto nada. They came home early from their vacation because they hadn't been listening. Volto a falar, tem que procurar o sentido. Listen é A escutar. gente... Mas é que você chuta, Isa. Você não tem que chutar, você tem que entender a frase. Então, eles voltaram para casa. Eles voltaram para casa das férias mais cedo. Por quê? Porque eles não estavam gostando, não estavam apreciando. Então, E listening é o quê, Sora? Listen é ouvir. Tá, então... Entendeu? Então, assim, não é que você não entendeu, é que você não sabe o significado da palavra. E chutar não dá certo. Então, sugiro que você fique sempre com o dicionário do seu lado. Ah, não sei o que é listen, procura. Ou então, o que eu indico para todos os meus alunos que fazem, inclusive, aulas particulares? Você fazer o seu próprio dicionário. Você pega um caderninho, tipo agenda, que tem de A a Z. Aí você coloca lá, na letra O, ouvir, igual a listen. Todas essas palavrinhas que você vai vendo, ai, não sei, o que é enjoy? Enjoy é apreciar, aí você vai colocar lá na letra A, apreciar, igual a enjoy. Por quê? Porque toda vez que você já escreve a palavra uma vez, você pesquisa ela pela segunda vez, você já memoriza. É uma dica que eu dou, tem que memorizar verbos. Como? Escreve eles várias vezes, o significado, porque senão aí o que você fica perdido num exercício como esse? Porque não sabe o significado, não é, da palavra? Sora, é porque assim, o difícil de eu entender o exercício é porque eu não entendo o que o exercício fala. Você não entende o que significa a palavra. Então aí não é nenhuma questão gramatical, porque a gramatical aqui você entendeu que tem que pôr o had, tem que pôr o been e ing. Ponto. Isso você já entendeu.
Mas, ué, vou pôr qualquer um em qualquer um? Qualquer espaço? Não, tem um sentido, não é? Então, faz o seu próprio dicionarinho, ó. Play, jogar. Listen, ouvir. Vai colocando, assim você vai memorizando. Tá bom? Tá bom, senhora, obrigada. É uma dica muito importante. Então, let's go. Next. Isadora. I had no idea what the teacher was talking about. I hadn't been listening to her for over 20 minutes. Então, por que eu não estou entendendo nada que a professora está falando? Que é a frase 6. Porque eu não estava escutando antes. Então, sempre o que aconteceu antes tem o had. And then, Duda, não está aqui ainda, né? Nicole? When we finally arrived, we had been traveling for more than 24 hours. 24 hours. Okay, had been traveling. Okay, problems in this case? No. Let's go. Exercise 3. It's very easy. Um exercício desse, Isabela, você já não teria dificuldade. Por quê? Porque o verbo já está em cada frase, não tem que ficar buscando o sentido e só pôr a regra. Correto, Isabela? Não é? Então, o que você vai ter dificuldade? Quando o verbo não está já na frase. Porque aí só tem que pôr a regra. Senhora, quando você está procurando o significado das coisas. Aqui você simplesmente segue a regra, sem saber o que está dizendo. Na verdade é essa. Não é verdade? É verdade. Então, let's go. Is Thiago here? Bom dia. Thiago not yet. Carol. Thiago is here. Thiago was eating. Delicious. Having breakfast. Carol, number 1, please. Okay. She was exhausted. He had been traveling for more than a day. Então, tem um começo. Ela estava ali exausta. Por quê? O que aconteceu antes? She had been traveling for more than a day. Muito bem. Let's go. Isabela? Very easy, huh? We met neighbors after he had been living there for the month. Isso, for the month. Isadora? Essa vai, viu, Sora? I wasn't really very tired because I had been working very hard, to be honest. Ok. Duda? No. Nicole? Nicole? Não dá para te ouvir, viu, Nick? I'm sorry, teacher. The battery of my cell phone ran out because I had been talking for almost an hour. Ok, Thiago? I didn't understand the end of the movie because I hadn't been paying enough attention. Ok. Carol? Essays, né, teacher? Yeah. I called the police because my neighbors had been playing loud music for 6 hours. Ok. Vocês estão observando sempre que tem duas frases, né? Sempre o que aconteceu primeiro tem o had. Let's go. Next, Isabela? Sora, eu não fiz a 7. Ué, por que não? Por causa desse negocinho aqui. Eu fiz a segunda linha. A primeira eu não sei o que foi colocado. Porque ele só separou o auxiliar. É a mesma resposta. Só que ele pôs o had only been learning. Tá. Então eu posso falar agora. É porque eu achei que tinha que colocar algum complemento ali. Não, não tem que pôr na nada. linha de baixo a mesma coisa que colocava nos outros. Não, é porque ele Até só porque na linha de baixo separou. eu fiz.
Ele pode separar. Lembra, quando é pergunta, ele inverte. Então, se fosse uma pergunta, você também não faria o primeiro espaço. Porque estaria assim, espaço he. Então, seria o had na frente do he, se fosse uma pergunta. Entendeu? Então, read, please. He played the violin really well, and he had only been learning for a while. Here. Bom, agora aqui ele vai dizer, então, você vai usar o past continuous ou past perfect continuous. Então, atenção. O past continuous é só was, were e ing. Então, I was studying, I was sleeping, I was eating, you were studying. Ok. Mas o past perfect continuous tem que pôr o had, o been e ing. Quando que eu vou saber quando coloca um e quando coloca o outro? Se tivermos duas ações, o que aconteceu primeiro, vai pôr o had. Ok? Isso eu tenho falado faz alguns minutos. Let's try, ok? Let's try. Isadora, com mais emoção, Isadora. Vamos ler aí. It was... Lê até o ponto ou até onde? Vamos ler até o final do número 1. Okay. Devagar, para a gente entender. It was the day of the big football game. Então, ó, vamos entender. Vamos entender. It was the day. Era o dia do grande jogo. Era o dia. Vai. We had been training for more than 2 weeks to get ready for it. Então, olha, chegou o grande dia. Então, o que aconteceu antes? We had been training. Nós estávamos treinando. Então, deu certo o had been. Continua. But when the game started at 10 o'clock, the field was very muddy because it had been raining heavily. Ó, parou aí. 7 o'clock. Muito bem, parou aí. Então, quando o jogo começou, às 10 horas, the field, o campo, was very, very muddy. Então, já aconteceu uma situação. Por que que estava muito... esse mud, o que nós vamos colocar aqui esse mud? Como que ele estivesse muito molhado, muito com lama, né? Por que estava assim? O que tinha acontecido antes para ele ficar assim? Tinha chovido, então rain had been raining. Por isso que colocou had. Primeiro, ele disse que estava muito ruim o campo. Por quê? O que aconteceu antes para ficar ruim? Had been raining. Heavily, muito, pesadamente, desde as 7 horas. E aí vamos continuar então a Nicole lendo. This was not good news for us because we had only practiced in the sun weather. Então vamos parar aí. Choveu pra caramba, ele quis dizer. It was not good news. Não foi uma boa notícia para nós. We had only practiced in a sunny weather. Nós só treinamos no dia de sol. And when the game began, it teachers, esse não sei. Tá separado a mesma coisa que eu falei para Isabela. Ah, tá. Had still been raining. Então, o que está dizendo aí? O que ele está dizendo? Quando o jogo começou, ainda estava chovendo. Não é que a chuva começou antes do jogo começar. Então, só estava chovendo. Já estava chovendo faz um tempo, né? Vamos continuar aí. The first 40 minutes. Pode mais um pouquinho, Nicole. The first 40 minutes were terrible. The other team played much better than we did.
Isso. Então, nos After the- primeiros 40 minutos foi horrível. O outro time jogou much better, bem melhor do que nós. After the first quarter, we had been losing. É assim que traduz, teacher? Não sei. Traduz não, que transforma. Então, aqui ele está dizendo que logo ali no primeiro nós estávamos perdendo. Não aconteceu nada antes. Tá vendo? Nós estávamos perdendo, ponto. Se tivesse acontecido uma coisa antes, tudo bem, né? Mas ele só fala essa história. Nós estávamos perdendo, ponto. Ok? Defense. Let's go, Nick. Ah, tá. Defense of the other team. Não sei. Os fãs estavam cheering, estavam vibrando. Eles estavam vibrando. Por quê? O que eles estavam vibrando? O que aconteceu antes para eles vibrarem? Agora sim, ó. Because their team had been winning easily. Isso. Você vê aqui que no nosso livro ele não colocou isso. Mas poderíamos. Com certeza. Porque eles estavam vibrando. Por que eles estavam vibrando? O que estava acontecendo antes? Porque eles estavam ganhando. Muito bem. Continua. Agora vamos continuar outro. Carol. But then the rain stopped at the start of third quarter. We started a play that we... O que aconteceu aí, então? Bom, então a chuva parou. E aí, no começo daquela partida, nós tentamos, we tried a play. Nós tentamos uma jogada que... Eles tentaram uma jogada que o que aconteceu antes? Eles já tinham praticado essa jogada for more than a month. had been Practicing. for more than a month. Continua. We scored a touchdown, 17-7. After that, we played amazingly well, and we won the game 21-17. At the end, all of us were smiling happily as we accept the Trophy. Yes. Então todo mundo ficou feliz, sorrindo, né? Feliz, muito sorrindo de alegria, né? Então aí nós temos então um exercício que fala do past perfect. Na VA de vocês de amanhã vou colocar aqui lá no Student Book. Ele vai abordar a unidade 10, tá? Então, eu já vou explicar já sobre a VA. Vai abordar, então, aqui a questão do Past Perfect Continuous. Esses vocabulários aqui, gente, são apenas... Vai ter lá de vocabulários também, mas eu quero que vocês pesquisem no dicionário, tá? Então, já podem ir pesquisando no dicionário o significado dessas para vocês irem conectando, porque vocês vão usar para a VA de amanhã. And then, aí vocês já vão para a página, aqui, ó. Past Perfect ou Past Perfect Continuous. Qual dos dois que nós temos que usar? Qual que é a diferença? Eu comecei a aula falando disso. Past Perfect é só o head e a terceira coluna, lá naquele Word que eu fiz para vocês. Então, é só o tinha. Eu tinha feito, o filme já tinha começado, a aula já tinha começado. Então, the class had started, the movie had started, ele já tinha ido embora, he had gone, só isso. E o continuous é o que ele estava acontecendo ainda no passado. Então, vocês vão completar aí o number 1, só para vocês observarem a diferença.
Quando é continuous, tem que ter o had been e ing. E quando não é continuous, é só o had e a terceira coluna. Lembrando, se não tem na tabela é porque é ED. A gente já sabe disso. Mas vamos entender a diferença de um para o outro. Ó. Na primeira, the elderly couple had been going to a restaurant in Houston regularly. Então, eles estão indo, né? Ele tinha estado indo, eles continuavam indo regularmente para aquele restaurante. Na two, fala que they knew the waiter pretty well, since he had served. Não estou enxergando direito, vou ampliar. Aqui não está dizendo que é uma coisa que continua. Ó. No number one, ele fala que ele continua indo regularmente para o restaurante. Se continua indo regularmente, tem que pôr ing. Por isso ficou had been going. No number two, não é uma coisa que continua. Ele só fala, não é que continua, é que não está acontecendo ainda. Ó. Ele fala, então, que eles conhecem, they knew the waiter pretty well. Eles conhecem esse garçom, conheceram esse garçom muito bem. Desde que ele tinha servido ocasionalmente, né? Algumas vezes eles dois. Então, desde que o garçom já tinha servido eles algumas vezes. Então, não está continuando, por isso não tem ing. No 3 continua, ó. For more than 2 weeks, por mais de 2 semanas, ele tem feito o quê? He had been taking. Há mais de 2 semanas sempre ele está fazendo o quê? Pegando o táxi to get and from work. Para ir e voltar do trabalho. Ele está fazendo isso. Ele tinha estado fazendo aquilo. E o for aconteceu. Ó. Their ticket had won. And they had $3 million each. Então, o bilhete que ele tinha, né? O bilhete deles tinha ganho. Então, a regra, essa é importante que vocês grifem aí. Qual é a diferença de um para o outro? Nós usamos o past perfect continuous para emphasize, circula isso aí, ó, enfatizar a duração de tempo. Ó, a duração da situação, a duração que você está fazendo aquela situação, por mais de algumas horas, por alguns dias. Então, ele está enfatizando há quanto tempo aquilo ali está acontecendo, por isso que tem ing. E o past perfect continuous, não. Ele enfatiza que a coisa aconteceu. Já foi, acabou. Ele aconteceu antes de uma outra. Então, quando eu falo assim, ó, o filme já tinha começado quando você chegou, acabou, o filme já tinha começado. Então, the movie had started. Agora, quando eu ponho ing, é para enfatizar quanto tempo que aquilo estava começando. Então, por exemplo, the movie had been starting, ou the store had been closing for more than 2 hours. I had been studying for more than 2 days. Então, ele está dando ênfase na duração do tempo da ação. Tem que pôr ing. O outro que não põe ing é só para enfatizar que acabou. Que já tinha acontecido alguma coisa. Perceberam a diferença? Perceberam a diferença? Thanks, Nicole. Sim. And then, por isso, na number 2, ele fala, decide which tense is better for the 2 different sentences. A for past perfect or B for past perfect continuous. Se ele estiver indicando o tempo, quanto tempo aquilo está acontecendo, é o continuous, que é o B, ó. Harry was exhausted because he had been esse ride aqui que vai por riding his bike for a long time. Então, esse aqui teria que pôr ing. Na number 1, vamos ver qual que fala de tempo, ó.
Pizzas from 8 to midnight. Das 8 à meia-noite. Não está falando do tempo? Então, esse daqui que seria a letra? Letra A. E aqui, ó, porque aqui ele está falando assim, ó. Os garçons estavam cansados, por quê? Porque eles serviram pizzas das 8 à meia-noite. E a B está dizendo que eles serviram mais do que 100 customers, mais do que 100 clientes. O que vocês acham que seria aquela sequência ali? Eu acho que a primeira vai com o Past Perfect Continuous, Isso porque aí. ele tá falando do tempo, e a segunda vai com o Past Perfect só. Tudo bem, porque ele fala o tempo, ó, das 8 à meia-noite. Quando indicar a quanto tempo a ação estava acontecendo, vai ser sempre a letra B. 2. When we got to Los Angeles, we on 3 different planes or for a day and a half. Olha, for a day and a half por um dia e meio. Então aqui o ING. We had been traveling. Essa aqui é a B. Vocês estão percebendo que está indicando tempo? 3. When Joe and I finally hang out the phone about all of our friends since 7 o'clock. We had been talking since 7 o'clock. Olha, desde as 7 nós estamos falando. Também é B nesse. Entenderam? Difícil? Não. It's not it. E aí, então, só para finalizarmos esse exercício, essa página, aqui, ó, nesse exercício 3, era justamente para colocar um ou outro. Então, só acrescentem aí para vocês, que já vai dar o tempo do intervalo de vocês. Quando ele foi indicar tempo, que é a número 1, ó. He had been waiting for an hour, está indicando tempo. Number 2, também está indicando tempo. We had been running for 30 minutes. O 3, o 4 e o 5 não indicam tempo. É só indicando que uma coisa aconteceu, que tinha acontecido apenas. E aí o 6 de novo, ele fala o tempo que foi a manhã inteira, all the morning. Eu vou mandar no ClassUp avisando então sobre a VA de amanhã, que será feita apenas dentro do período da aula de português. Não haverá aula de português amanhã. Ok? Então, dentro deste período, vocês deverão apenas entrar no portal Cambridge e realizar a nossa primeira VA. Essa foi a instrução da coordenação. Ok? Eu vou apenas perguntar a ela e escreverei lá no ClassUp se vocês precisam acessar aqui o Zoom da aula, mas realizarem a atividade. Acredito que não, mas eu vou colocar lá no ClassUp, ok? Bye bye, see you in the next class and have a good week. Bye bye.